Aula passada eu fiz a diferenciação entre o hardware e o software, e eu disse que o hardware era todos os componentes físicos e o software toda a parte lógica do computador, né, os programas, os aplicativos, o sistema operacional, né? Então, o hardware é toda a parte física, aquilo que você pode, na hora da raiva, quebrar, chutar, jogar na parede, e o software, a parte lógica, é aquilo que você só pode xingar mesmo, porque não tem o que fazer, né? Agora ficou mais fácil. Diga aí se não ficou. Agora sim. Eu E aprendi aí desse nós, jeito. pois é. E aí nós começamos a falar sobre a evolução do software, né? E na evolução do software nós vimos que os primeiros computadores, eles não possuíam um software que gerenciava todo o seu hardware, né? E a exemplo disso eu dei, por exemplo, o ENIAC, que é aqui uma imagem ilustrativa que está aparecendo para vocês agora, do ENIAC, e de pessoas manipulando ele para que ele pudesse executar suas tarefas. Por quê? Porque ele não tinha um software para gerenciar todo esse hardware. Então, o hardware era gerenciado pelas próprias pessoas, né? Nós vimos também que este cara aqui, John Wilder, foi ele quem conceituou o termo software pela primeira vez, e ele também trouxe o termo bit, né, para designar dígito binário. A gente lembra que os computadores eles só entendem a linguagem de máquina, que é a linguagem binária, que é formada por 0 e 1. Então, foi John Wilder que falou e usou esse termo pela primeira vez, o termo software, lá em 1958. Ele usou esse termo em um artigo que ele publicou. Ei, professor, deixa eu anotar aí bem rapidinho. Oi? Isso aqui, depois eu vou colocar um slide para vocês no grupo, certo? Sobre a evolução, isso daqui tem na aula passada. Lembrando que nossas aulas estão sendo gravadas e nossas aulas vão estar no sistema do SIGEDUC. Esse daí já está no SIGEDUC? Esse de hoje não, mas o da semana passada sim. Eu sempre dou a aula e à noite a aula que eu gravei já vai estar disponível no SIGEDUC. Então, todas as aulas que vocês tiverem de educação física, de informática básica, teve a aula durante o dia, à noite essa aula já vai estar hospedado lá no SIGEDUC. Então, você já tem acesso. Vai até às 5 a aula, né, professor? Vai até às 5. Olha só, sobre a evolução dos softwares, nós vimos que os softwares eles evoluíram mais ou menos durante um período de 5 décadas, ou seja, mais ou menos 50 anos, para chegar mais ou menos no nível que nós estamos atualmente, né? Então, tivemos os primeiros anos da evolução dos softwares, que foi dos anos de 1950 até 1960, em que os softwares, nesse período, tinham uma distribuição bem limitada, e eram softwares customizados, né? Eram softwares específicos para cada máquina. Então, cada computador ele recebia um software de acordo com as funções que aquele computador ia executar. Então, o computador também tinha as suas funcionalidades bem limitadas, se comparado aos dias de hoje, que um computador faz de tudo. Nós vimos na segunda era da evolução do software, né? Lá por volta dos anos 70, nós vimos que os softwares começaram a ter uma característica que nós temos muito nos softwares atuais, que é softwares com a possibilidade de você ter mais de um usuário operando o mesmo sistema, e aí nós damos o exemplo de vários jogos que nós temos daí de plataforma, né? Nós temos, por exemplo, o Free Fire, que foi falado no início da aula pelos alunos, quando eu estava recepcionando todo mundo, o PUBG, vários jogos que nós temos atualmente e outros aplicativos também, como, por exemplo, o próprio Meet, que nós estamos utilizando para gravar nossa aula, para esse contato aqui, é um software multiusuário, né? E esse conceito de software multiusuário, ele começou a ser utilizado, né, aqui por volta dos anos 70, na segunda era da evolução dos softwares, né? Nesse período também surgiu os softwares de tempo real, que ele dava a resposta em tempo real, ou seja, ele não tinha um atraso entre você dar o comando e a resposta chegar lá no seu destino, era em tempo real. Isso é necessário, é muito utilizado, né, em alguns ambientes, como, por exemplo, o ambiente hospitalar, que um paciente não pode ter um atraso de informação, no caso de recebimento de informação de nenhum minuto, porque isso pode custar a sua vida.
né? Banco de dados, os softwares nesse período aqui dos anos 70 começaram a ter implementado dentro deles um sistema de banco de dados, que é justamente para armazenar informações, né? Salvar os dados que o usuário carregou ou utilizou durante a utilização daquele software específico, e começamos a ver a utilização do software como um produto, né, algo que pode ser vendido. Então, tudo isso aqui foi visto durante a segunda era da evolução dos softwares, lá por volta dos anos 70. E aí nós passamos para a terceira era, né, que é lá pelos anos 80, 1980, nós temos a terceira era da evolução dos softwares. Aqui nós já temos os sistemas distribuídos, já temos também a utilização de sistemas com inteligências embutida, ou seja, o famoso inteligência artificial, e nós temos o barateamento, né, dos hardwares, né? Então, aqui nós temos um barateamento, por quê? Porque os computadores começaram a ter seus componentes sendo diminuídos, porque o avanço da tecnologia foi seguindo a passos largos, e esse avanço, ele traz a possibilidade de você ter uma redução de custo também, enquanto que a tecnologia empregada é aumentada, a redução de custo também, ela vem nessa mesma direção. Vamos lá. Mais ou menos nos anos de meados entre 1990 aos anos 2000, nós temos a quarta e última era da evolução dos softwares, que são a finalização dessa evolução aí que nós temos até os dias de hoje, né? E aqui já começa a surgir, mais ou menos aqui nos anos 90, 2000, a popularização dos sistemas de desktop poderosos, né, que são os computadores, esses computadores que você tem em casa, tem a possibilidade de ter em casa, né, chamado de desktop, e tem um alto poder de processamento de informações, processamento de dados, né? A Luiz Henrique botou aqui, para comprar um óculos virtual, enfim, não tem muito a ver com a nossa aula, não. Vamos lá. Na quarta era também, nos anos 90, anos 2000, mais ou menos, nós tivemos também a implementação de linguagens de computador, de programação, que é chamada, são as linguagens orientadas a objeto. Isso daí, para o pessoal de informática, vai utilizar programação orientada a objeto, provavelmente em Java, não sei, provavelmente. Então, é muito bom, vocês vão trabalhar com isso com os professores técnicos de vocês, e aí eles vão desenvolver isso aí com vocês. Surgiram os sistemas especialistas e as redes neurais artificiais. Então, nós tivemos aqui um resumão do que nós vimos na aula passada, né? Nós paramos aqui nessa quarta era da evolução. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar o SIGEDUC e dar uma conferida na aula anterior, que nós falamos bem detalhado sobre os softwares e sobre esta evolução. Hoje é só mais para fazer esse resumão aqui, para fazer vocês relembrarem do que foi trabalhado em sala de aula, né? E agora nós vamos falar sobre as tendências dos softwares atuais, né? Quando a gente fala de tendência, né, a gente está falando de aquilo que está por vir, né, ou aquilo que já está sendo implementado. E aí nós temos, por exemplo, como tendência a facilidade de utilização e capacidade para uso em redes com a finalidade de aumento de produtividade e colaboração. Ou seja, cada vez mais os programas, né, os aplicativos, os computadores, eles vão estar utilizando seus arquivos, né, seus dados em redes, sejam na nuvem ou sejam em redes domésticas. Então, é uma tendência de nós termos cada vez mais softwares que trabalham conectados em redes, né? Softwares livres. Quando a gente fala de software livre, a gente está falando, na maioria das vezes, de softwares gratuitos, mas quando a gente fala de software livre, o conceito de software livre são softwares que têm o seu código, né, de manipulação aberto, que permite com que outros usuários que tenham domínio de programação possa implementar recursos a mais nesses aplicativos. Oi?
Oi? Pode repetir? Eu estou falando rápido, o que é? Eu não deu para entender direito. Tá falando que para ele o senhor tá sem som. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Eu tô. Sim. Tenta sair e voltar novamente para o Então Meet. sair e entrar de volta. Se ele sair e entrar de volta, ele buga. Pronto, eu coloquei no chat. Olha aqui no chat. E por último, nós temos aqui, ó, falando de tendência, nós temos uma tendência muito grande de termos cada vez mais aplicativos que têm seu banco de dados nas nuvens, né? O que é isso, Henrique? É a possibilidade de você poder salvar todos os teus dados, suas informações na própria internet, sem consumir muitos os dados do teu celular, do teu computador. A exemplo disso daí, nós temos, por exemplo, o Google Fotos, que eu creio que a maioria de vocês utilizam, né? Deixa eu ver se eu abro aqui, ó. Que é justamente esse aplicativo, é porque não vai focar, ó. Esse daqui, ó, o Google Fotos, o Google Drive também, que salva os arquivos de vocês. Então, é um exemplo de aplicativo que trabalha com um banco de dados em nuvens, né? Armazenamento em nuvens. Então, para quem usa iPhone também, você tem o iCloud, se eu não me engano, que é também o banco de dados que eles têm para salvar o armazenamento celular, seja imagem, né, ou outras coisas. Enfim, então, essa é a tendência dos softwares. É tanto que quando você, por exemplo, você cadastra o seu Gmail no teu celular, na conta do teu celular, automaticamente você já deixa ativado o arquivamento dos teus contatos e das tuas fotos. Então, quando você vai tirando foto no teu celular, ele já vai enviando para a nuvem. Isso é bom por quê? Porque se você perder teu celular ou alguma coisa acontecer com ele, você não perde as imagens, os arquivos, porque eles estão todos salvos em nuvem. Né? Então, todo mundo compreende esse conceito de nuvem, né? Então, cada vez mais nós vamos ter softwares que faz o seu armazenamento de suas informações em nuvens. Então, isso daí é uma tendência que nós vamos ter, né? Ainda mais daqui para frente. E aí nós chegamos numa parte que eu quero falar com calma para vocês aqui, que é a parte de classificação dos softwares, né? Como é que os softwares eles podem ser classificados? Nós podemos ter os softwares sendo classificados, né, em 4 categorias. Aqui vocês vão ver, por exemplo, 5, mas uma delas aqui, eu dividi aqui, mas elas são uma só, certo? Eu vou até exemplificar isso para vocês depois. Professor, o som está baixo, vou sair e entrar de novo. Beleza, Amy. Vamos lá. Classificação dos softwares. Os softwares, eles podem ser classificados, e aí é bom vocês anotarem esse ponto aí, em softwares, né, de aplicativos. Oi? O senhor está em software e aplicativo, não está em classificação, não? Ou é a mesma coisa? Sim, sim. Ah, tá. Vamos lá, aqui, ó, classificação dos softwares. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, os softwares, eles podem ser classificados em softwares de aplicativos, softwares de sistemas operacionais, softwares de aplicativos específicos, softwares de aplicativos com finalidades gerais e softwares de sistemas, né? Então, nós podemos ter essas classificações aqui. Esses softwares de aplicativos e softwares de aplicativos com finalidades gerais, esse daqui e esse daqui, ó, são basicamente as mesmas coisas, certo? Então, por mais que nós tenhamos aqui 5 pontos, né, 5 características, 5 classificações, na verdade são 4, porque esse software de aplicativo,
aplicativos com finalidades gerais são a mesma coisa, tá certo? Então, nós temos 4 classificações de softwares, que é os softwares de aplicativo, softwares de sistemas operacionais, os softwares de aplicativos específicos e os softwares de sistemas. Então, nós temos essas quatro classificações de softwares, tá certo? Isso aí pode cair numa questão de uma atividade, tranquilamente. Eu acho que eu vou até colocar. Então, já estou dando a dica aí para vocês. Você vai explicar individualmente cada um? Sim, senhora. Com certeza. Então, vamos lá. Ó. Os softwares podem ser classificados de acordo com as suas finalidades, né? E aí nós temos essas 4 classificações. A primeira dela é o software de aplicativo e software de aplicativo com finalidades gerais, né? Esses softwares, por exemplo, deixa eu ver se eu volto aqui. Olha, esses softwares de aplicativos, eles executam tarefas de processamento de informações para o usuário, né? E aí nós temos a exemplo deles, o Word, o Excel, o Dropbox, né? Eles executam trabalhos comuns de processamento de informações. São, por exemplo, os editores de texto, as planilhas eletrônicas, são aqueles aplicativos que vocês têm dentro do sistema operacional de vocês, né? Oi? Não, era para o senhor voltar. Então, primeira classificação é os softwares de aplicativos, né, que eles vão executar as tarefas, né, de processamento de informações para o usuário. Ou seja, são aqueles aplicativos comuns que nós utilizamos no dia a dia. Geralmente, eles são instalados dentro do sistema operacional. E aí você tem editor de texto, você tem o editor de imagens, e aí nós podemos exemplificar o editor de texto como, por exemplo, o Word da vida, né? O editor de imagem nós podemos exemplificar como, por exemplo, um Photoshop, né? Um Adobe Light. Nós temos os programas de planilhas, e aí nós podemos exemplificar como o Excel, os programas de apresentação de textos, né? Que é justamente esse que eu estou utilizando aqui, o slide, né? Que é o PowerPoint. Aí você tem os players, que são os aplicativos para rodar músicas e vídeos dentro do teu computador. Então, todos esses softwares que nós temos instalados dentro do nosso sistema operacional, nós podemos classificar de softwares de aplicativos. Tranquilo? São todos esses softwares que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, para executar as tarefas mais comuns do da nossa rotina, utilizando o computador e o celular. Na maioria, você vai ter os mesmos programas, tanto para celular como para computador também. Tranquilo aqui, né? Em seguida, nós temos os softwares de sistemas operacionais, né? Aqui, eles vão gerenciar e apoiar operações dos sistemas e redes de computadores. E aí, nós temos, por exemplo, como um exemplo de sistemas operacionais, de software de sistema operacional, nós temos o Windows, o MS-DOS, que é um sistema que a gente nem usa mais, o Linux, o macOS, né? Então, nós temos vários, o Android, né, o iOS. Então, nós temos vários softwares de sistemas operacionais. Né? Eles vão gerenciar, na maioria das vezes, os sistemas de rede, de comunicação em rede, e vai fazer o gerenciamento de todo o teu hardware também. Tranquilo aqui? Sim, sim. Eu estou falando mais rápido hoje, né? Vocês estão percebendo, eu acho que eu estou mais agitado. Sim, eu percebi. Vale se ela caiu. Professor, o senhor poderia falar um pouco mais devagar? Vou falar sim, eu estou percebendo isso. Então, vamos lá. Caiu. Eita! Então, vamos lá. Das classificações dos softwares, nós temos os softwares de sistemas operacionais e os softwares de aplicativos, que nós falamos até agora. Os softwares de sistemas operacionais, eles vão fazer o gerenciamento do hardware de vocês e eles vão fazer também o gerenciamento dos sistemas de redes, ou seja, a comunicação que o computador de vocês vão fazer com outros computadores conectados à rede, tá certo?
Então, aqui nós temos os softwares de sistemas operacionais. Esses softwares, nós podemos ter como exemplo o Windows, o Linux, o macOS, que é da Apple, os computadores da Apple. Nós temos, por exemplo, os Androids, os iOS, que estão presentes nos celulares, né? Então, esses são os softwares de sistemas operacionais mais utilizados para fazer o gerenciamento do hardware e também para fazer o gerenciamento e a operação, né, e a utilização dos sistemas de redes computacionais. São os softwares bases, né? Em cima desses softwares bases, nós temos, por exemplo, os softwares de aplicativos, que são aqueles softwares de utilização do nosso dia a dia, né, que é os que nós mais utilizamos, né, que é player de música, né, o Word, Excel, PowerPoint, navegadores de internet, esses softwares que nós instalamos no nosso computador, que nós instalamos nos nossos celulares para desempenhar alguma função específica que a gente queira. Por exemplo, os jogos. Os jogos são um software de aplicativo. Né, pode ser classificado como sendo um software de aplicativo. Tranquilo? Sim. Deu para entender, né? Pronto. Os softwares, a terceira classificação é os softwares de aplicativos específicos, né? Como assim, Henrique? Os softwares de aplicativos específicos. Esses softwares, eles são utilizados para desenvolverem tarefas específicas de usuários finais em empresas e outros campos, né? A aplicação de apoio à decisão, à administração de vendas, contabilidade, enfim, isso aqui é só algumas das suas tarefas. Os softwares, só para ficar claro mesmo, falando de forma bem mais clara para vocês, os softwares de aplicativos específicos, eles são em softwares que nós, usuários comuns, geralmente nós não temos acesso a eles. Diferente dos softwares de aplicativos, né? Os softwares de aplicativos, por exemplo, ó, esses daqui, os softwares de aplicativos, nós podemos utilizar eles, né, e baixar eles na Play Store ou em outras lojas que nós temos na internet, né? Porém, os softwares de aplicativos específicos, nós, usuários comuns, nós não temos acesso a eles. Por que, Henrique, nós não temos acesso a eles? Porque são softwares que são... Lembra da primeira evolução dos softwares, que tinha softwares específicos ou softwares customizados? Pois bem, os softwares específicos, geralmente são softwares customizados. Geralmente não, eles são sim softwares customizados para atender uma determinada demanda de uma empresa específica. Por exemplo, quando nós vamos no supermercado, ali no Soberano, vocês percebem que no caixa, naquele computador do caixa, lá na tela, tem um aplicativo que vocês nunca encontraram ele para baixar em canto nenhum, você só encontra ele lá no Soberano? Sim, sim. Vocês perceberam que aquele software que é utilizado lá no Soberano, você não encontra ele em outro supermercado, você só encontra ele no Soberano? Acho que vocês nunca pararam para prestar atenção nisso, mas o que acontece é isso. Por que isso acontece? Porque ele é um software específico, né? Geralmente, o que acontece? Os donos de empresa, né, de farmácia, se você for numa farmácia, você vai ter lá, no computador da farmácia, vai ter lá um software específico daquela farmácia, né? Ele vai utilizar aquele software para cadastrar e para passar tudo que é vendido dentro da farmácia. No supermercado também. Um software que foi customizado, que foi feito para o supermercado, ele não pode ser utilizado e ele não vai funcionar dentro de uma farmácia, por exemplo. Por quê? Porque ele é um software específico. Então, ele é feito, ele é customizado para atender às necessidades de uma determinada empresa. Então, os donos das empresas, os patrões, né, eles contratam uma equipe de desenvolvedores de software e dizem, olha, eu quero um software que tenha essa característica, essa e essa, que dentro desse software eu possa fazer isso, isso e isso. E aí, ele passa todas as necessidades que a empresa tem e os programadores vão lá, colocando num papelzinho tudo
o que o cara necessita dentro daquele software. E aí eles vão criar um software específico só para aquela empresa. E geralmente esses softwares, eles são pagos. Professor, Oi? Estão pedindo estão professor. falando aqui no chat, professor. Carnara tá falando que Emanuele tá tentando entrar. Tá pedindo para o senhor aceitar ela. Não está aparecendo aqui, não. Eu consegui entrar, eu entrei agora porque eu precisei ir no médico. Certo. Olha só. Entenderam, Professor, pessoal? quem Oi. tem acesso a esse software é o Os específicos? gerente, né, o dono do supermercado, da loja, e a pessoa que criou, né? Somente eles têm essa. Porque, assim, um software desse, ele é criado sob demanda. Os softwares de aplicativos específicos que estão dentro dessa categoria, eles são criados para empresas. Eles são softwares customizados. Então, se você pegar um software que está instalado desse, que está instalado lá no Soberano, e instalar em outro supermercado, esse software ele não vai atender às necessidades desse outro supermercado, porque ele foi pensado para atender às demandas do Soberano. Da mesma forma, eu não posso pegar um software que foi desenhado, que foi criado específico para uma farmácia e utilizar no Soberano, para um supermercado. Por quê? Porque as necessidades das empresas são diferentes. Então, eles são softwares customizados. São softwares pagos, eles sempre são softwares pagos, e são softwares que você não vai encontrar ele em lojas de aplicativos para baixar para o seu computador, por exemplo. Por quê? Porque são softwares desenhados para atender uma função específica dentro de uma empresa. Então, a esse software, eles recebem uma classificação de softwares de aplicativos específicos, que é diferente dos softwares de aplicativos com finalidades gerais, certo? Então, eu coloquei esse software softwares de aplicativos com finalidades gerais, justamente para fazer esse paralelo aqui, né? Que ele é, na verdade, esse software de aplicativos, né? Então, coloquei ele aqui justamente para fazer esse paralelo com os softwares específicos. Enquanto os softwares específicos, eles são desenhados, eles são construídos para atender uma determinada demanda, né, de uma empresa, aqui não. Aqui nós temos softwares mais genéricos que vão atender e que vão poder ser instalados em qualquer computador. E vai, na maioria das vezes, atender às demandas dos usuários comuns. Já esse software aqui, não. Se a gente até instalar ele, se tiver acesso ao instalador com o dono da empresa, que dificilmente ele vai querer te repassar, você vai instalar no seu computador, mas não vai fazer sentido para você. Luiz Henrique, não vai ter atividade hoje, não. Dá para entender basicamente, porque assim, minha tia tem uma loja e há um tempo atrás, ela só usava a caixa normal e escrevia no caderno, na caderneta, o que saía. O filho dela tá no IF e tá fazendo informática. Ele, mãe, vamos fazer isso e isso, e comprou o software. O software. Aliás, basicamente, hoje em dia é tudo pelo site, é bem melhor de achar as coisas. Manipular as informações. Verdade. Porque antigamente a gente não sabia o que passava, a quantidade que tinha no estoque. Hoje em dia sabe tudo pelo computador. Então ficou bem melhor. Pois é. Esse software que foi instalado lá, ele está classificado como sendo um software específico, né? Então, é um software que foi desenhado para ser utilizado dentro de uma determinada empresa. Então, ele vai atender essas demandas aí da empresa. Se você instalar um software no seu computador, não vai ter serventia para você, né? Não vai fazer sentido você instalar um software específico num computador de um usuário comum, né? E, por último, nós temos aqui os softwares de sistemas, né? Que os softwares de sistemas, eles atuam como uma interface entre o hardware e os aplicativos do usuário final, né? Como assim, Henrique? Por exemplo, quando você compra, por exemplo, uma impressora, você vai ter que, para instalar aquela impressora no teu computador, para ela começar a funcionar, você vai ter que instalar um driver, que é um softwarezinho que você baixa da internet. Antigamente vinha um CDzinho, né? E dentro desse CD tinha um software, que era justamente para fazer essa impressora funcionar. Hoje em dia,
você tem o site da fabricante, da impressora, e aí você baixa esse software, porque a maioria dos computadores não tem mais o drive de DVD, o leitor de CD e DVD, né? Então, o que é que acontece? Quando você instala, por exemplo, às vezes um teclado novo, né, que seja Bluetooth, às vezes quando você instala um equipamento externo no teu computador, ele precisa de um software de sistema, que é justamente um drive para fazer esse hardware funcionar, ele se comunicar com o teu computador. Por exemplo, aqui no meu computador eu tenho uma placa de vídeo, né? Eu comprei uma placa de vídeo para o meu computador para ele ter um desempenho melhor dentro de jogos. Inclusive, o meu processador, o meu CPU, ele não tem gráficos integrados. Então, se fazia necessário eu ter uma placa de vídeo dedicada. Aí, o que é que acontece? Para essa placa de vídeo funcionar, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso instalar o drive dela. Ela até funciona sem instalar o drive, mas ela vai funcionar limitada, né? Ela não vai entregar a performance que ela tem. Ela vai entregar a performance mínima. Então, para ela trabalhar de forma correta, né, com todas as suas funcionalidades, aí me faz necessário instalar um software de sistema, que é um driver. Então, esse driver vai fazer com que essa placa de vídeo, ela desempenhe todas as suas funções por completo, e não fique limitado. Às vezes, quando você instala, por exemplo, uma placa de rede, você tem um computador desse, e você instala uma placa de rede. Por exemplo, aqui nesse computador, ó, eu uso esse componentezinho aqui, certo? Esse componente aqui parece um pendrive, mas se vocês observarem direitinho, ó, ele tem uma logozinha aqui, ó, no meio. Esse componente aqui nada mais é do que uma placa de rede. Ela me permite ter acesso à rede Wi-Fi. Ou seja, com isso daqui, eu não preciso conectar um cabo, daqueles cabos que sai direto do roteador para o computador, aqueles cabos azul, né? Com isso daqui, eu faço com que o meu computador, esse computador aqui, ele tenha acesso à internet sem fio. Então, para esse componente aqui, essa plaquinha de rede aqui, ela funcionar nesse computador, né, e para ele funcionar de forma correta, eu preciso instalar um software de sistema, que é justamente o driver, que vai fazer a comunicação entre essa placa de rede e a placa-mãe do meu computador, certo? Então, se eu não instalar o software de sistema, no caso, o driver, essa plaquinha aqui, ela não vai funcionar no meu computador, ela só funciona quando eu instalo o driver. Então, para ela funcionar, para eu ter acesso à internet sem fio no meu computador, eu preciso conectar esse equipamentozinho aqui, que parece um pendrive, na USB do meu computador, e, em conjunto disso, fazer a instalação do meu software de sistema, que é o driver, que vai fazer com que essa placa de rede, ela se comunique com o meu computador. Então, da mesma forma que para a placa de vídeo precisa de um software de sistema para fazer essa placa de vídeo funcionar, precisa de um driver para fazer essa placa de vídeo funcionar, uma placa de rede também precisa, uma impressora também precisa. Então, todo o equipamento, todo o hardware, que isso daqui é um hardware, né? Toda a parte física, nós chamamos de hardware. Então, todo o hardware que você vai conectar no teu computador, na maioria das vezes você vai precisar de um driver, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um teclado sem fio, mas para esse teclado sem fio funcionar no meu computador, eu tenho esse componentezinho aqui, né? Que é um receptor wireless. Então, esse receptor aqui é o que faz o meu teclado se comunicar com o meu computador. Então, quando eu coloco esse bichinho aqui na USB do meu computador, o que acontece? O próprio Windows, ele instala automaticamente um software de sistema que é compatível com isso daqui. Então, quando eu coloco isso daqui, o Windows vai dar uma mensagem que está instalando um drive. Após a instalação desse drive, o que acontece? O meu teclado começa a funcionar normalmente. Certo? Professor, isso é caro, professor? Estão dizendo aqui burguês. Não. Ó, Professor. esse teclado aqui eu comprei
foi R$ 80. Não é caro. Né? Essa Bem plaquinha de baratinho. som. Essa plaquinha de som aqui, essa plaquinha de som, não, essa plaquinha de Wi-Fi, eu comprei ela, foi R$ 60. Barato? Né? Então, eu prefiro colocar isso do que ter um cabo conectado. Eu tenho pavor de cabo, de fio passando no computador. Então, meu computador ele é bem clean. Eu não gosto de muito Tá fio. falando tudo barato, como se fosse normal. Não é não? Ei, É professor, barato. você aqui não está descarregando. Quando dá uns 10% de carga que eu entro de novo. Perfeito. Eu vou colocar minha plaquinha de volta lá. Calma aí. Professor é burguês. Não, pô. Não. Não sou, não. E esse fone que deu até pra escutar. Não é isso? Tá aqui, ó. É sem fio também. Ah, não. Cara, quando eu digo a você que eu tenho pavor de fio, O vocês senhor não tem pavor de acreditam. fio, né? De negócio de cabo, esses negócios, né? Exatamente. Eu Percebemos. não gosto. Aí, Percebe, pronto, e né? foi baratinho também, ó. Vendo? Eu tenho aqui a Quanto? caixinha dele. Foi R$ 100. Isso é qual RDOT? Baratinho, É o S, o R.S, que é o 2, né? É o R.S. Professor, é igual o meu. Não, tem um S e tem um 2. Professor, barato Não, é verdade, o R$ 2 é a caixa 10. vermelha, esse é o S. Oi? Oi? Professor, barato pra mim é 10 conto. Não, 10 conto você não compra nada hoje em dia, não. Esse bicho de 10 conto você mal compra um açaí. Ixi, que açaí é Pior esse? que é verdade, viu, professor? Se você for comprar um açaí, o do pequeno Onde esse açaí é é R$7. R$ 7. O Aqui do onde eu pequeno é moro, R$ 7. R$12. É R$12. Um aqui onde eu moro é 12. É. 12 reais. 10 conto você mal faz um lanche direito na rua. É 14. Acabaram de me corrigir. Comprar aqui, 10 conto de pastel daquele da Aristóteles, nem enche a barriga só do professor. O colesterol vai pro espaço, cheio de óleo. É pastel de óleo ali. Verdade, que nem recheio tem, viu? Meus amores, Esse é óleo. então, ó, na classificação, os softwares, eles podem ser classificados em softwares de sistema. Não, vamos começar do início. Os softwares eles podem ser classificados em softwares de quê, ó? De sistema operacional, softwares de aplicativos, softwares específicos e softwares de sistemas. Então, nós temos essas 4 classificações de software aí. Anotem isso aí. Os softwares eles podem ser classificados em softwares de sistema operacional, softwares de aplicativo, softwares de aplicativos específicos e softwares de sistemas, né? E aí, os softwares de sistemas operacionais, eles fazem o gerenciamento de todo o hardware e de todos os componentes que fazem acesso à rede do teu computador. Nós temos os softwares de aplicativos que vão desempenhar as tarefas de processamento de informações do dia a dia de vocês. Nós temos os softwares de aplicativos específicos que geralmente são desenhados, são softwares customizados para empresas. E nós temos, por último, os softwares de sistemas que vão fazer com que alguns hardwares externos que vocês utilizem no computador de vocês possam se comunicar de forma natural com o teu computador. E aí eu dei exemplo de placa de vídeo, de impressora, de placa de rede, né, de teclados sem fios, enfim. Deu para compreender as classificações dos softwares? Deu. Pra mim deu. Deu, professor. Eu sei que a aula de hoje eu estou falando mais rápido, mas se tiver ficando com dúvida, eu repito. Embora que eu estou dando muito exemplo também, né? Então isso facilita. O senhor parece estar bem animado. Professor, e a chamada vai fazer, né? Eita, é mesmo, vou fazer. Com esses equipamentos tudinho, quem é que não fica animado? Adriano, pelo amor de Deus, tem microfone, mulher. Meus amores, a chamada eu faço daqui a pouco. Professor, se cair aqui é porque meu celular vai descarregar. Mas já? Já. Esqueci de botar pra Poxa. carregar da última aula. Já é, professor. Poxa. Desde de manhã tem a calma. É Desde 8 verdade. horas da manhã. É verdade. Tá perdoado, tá perdoado.
Deixa eu ver aqui a nossa frequência. Opa, Falou, deixa eu professor. ver. Oi? Eu tenho medo de meu celular viciar no carregador, boy. Professor, Mas hoje em dia, por exemplo, os celulares, eles não viciam como antigamente. Os celulares de antigamente, eles viciavam, realmente. Tu tá com essa questão de coloca e tira, coloca, carrega um pouquinho e descarrega, né? Hoje em dia, os celulares, eles já têm uma tecnologia, as baterias já têm tecnologia que evita esse tipo de situação, né? Agora, o que acontece? Professor, pelo amor de Deus, esse Kevson é muito enjoado. Deixa ele falar, ó. Fala aí, Kevson. professor, meu celular. Para, Carlinhos, meu Deus. Professor, meu celular tá carregando. Certo. A aula eu já termino. Meu celular tá em 89. Daqui a pouco eu termino a aula. Deixa eu só concluir. Homem, a bateria é infinita. Homem, deixa o professor dar aula. Certo? Olha só. Os celulares, as baterias de hoje, eles já são pensados para isso mesmo, né? Agora, é claro, com o passar do tempo, as baterias elas vão chegando ao seu final, né? Porque elas têm um ciclo de carga e descarga que você pode fazer. Mas, quando ela vem descarregar, quando ela vem começar a viciar mesmo, o celular já tem mais de ano aí, tem uns 2 anos no mínimo, ou mais, né? Professor, Então, o meu celular antigo tem 3 anos e ainda não tá viciada a bateria. Justamente o que eu estou dizendo. Os celulares atuais, eles não viciam mais como os celulares de antigamente, né, os primeiros celulares. Eu me lembro que eu tinha um Galaxy Y. Cara, viciava ligeiro demais se você não carregasse ele da forma correta. Rapidinho viciava, inclusive eu troquei umas 3 baterias dele. Mas hoje em dia, o meu já tem 2 anos, esse S9 aqui, comprei no lançamento na época, e a bateria está como se fosse 0. E olha que eu carrego ele às vezes 2 vezes no dia, porque eu uso muito. Kevson, pode falar. Ela tá 90%. Kevson, você está com a mão levantada? Sem querer. Então, vamos lá. Olha só, eu vou colocar aqui a frequência para vocês, certo? Está aqui no chat. E vamos dar uma finalizada nessa parte do conteúdo, né? Olha só. Falamos sobre a evolução, fiz um pouquinho, né, uma retrospectiva falando sobre a evolução dos softwares. Nós vimos que a evolução dos softwares se deu mais ou menos no período de 5 décadas, né, de 50 anos. Depois nós falamos sobre as classificações dos softwares. Nós vimos que os softwares podem ser classificados em 4 categorias, né, softwares de sistema operacional, softwares de aplicativos gerais, softwares de aplicativos específicos e softwares de sistema, né? E aí eu dei exemplo de cada um deles, né? E agora nós vamos falar sobre um termo chamado Peopleware. O que é o Peopleware? Que termo é esse? Olha só, esse termo ele é utilizado para determinadas pessoas que exercem funções ligadas à informática. São aquelas pessoas que trabalham com informática. E aí, por exemplo, nós temos os digitadores, que trabalham em empresas só com essas funções. Por exemplo, os concursos de prefeitura, quando se tem em uma determinada cidade, geralmente eles abrem vaga para digitadores. Operadores de microcomputadores, né? São essas pessoas que trabalham com essa parte de manutenção e de manipulação de computadores, analista de sistemas, programadores, engenheiros de computação, técnicos de manutenção,
Então, todas essas pessoas aí podem entrar nessa classificação de people R. São pessoas que vivem e ganham dinheiro utilizando os seus computadores, né? Então, são pessoas que estão trabalhando diretamente com os seus computadores. Sistemas operacionais, nós já falamos, quando eu estava falando de classificação dos softwares, né? É o software mais importante que nós temos no nosso computador, né? Qualquer outro sistema, qualquer outro aplicativo, ele sempre vai se fazer necessário a sua instalação dentro de um determinado sistema operacional. Qualquer aplicativo que você for instalar, você precisa antes ter instalado um sistema operacional. Por quê? Porque se você não tiver o sistema operacional, você não vai conseguir colocar o seu aplicativo que você gosta de utilizar no seu dia a dia, né? E a exemplo de sistemas operacionais, eu coloquei aqui o Windows, o macOS, o Linux, o Android, o iOS, né? E quais são as funcionalidades dos sistemas operacionais, que eu já falei também, né? As funcionalidades são as mais diversificadas possíveis, né? Nós temos a funcionalidade de gerenciamento de processo, então ele vai gerenciar todos os dados, né, que serão executados pelo processador. É ele que vai fazer essa comunicação aí com o hardware do teu computador, então é o sistema operacional. Gerenciamento de memória, então é o sistema operacional que vai fazer, né, a organização de como a tua memória vai ser acessada, de como a tua memória vai ser utilizada. Gerenciamento de arquivos, né, é o sistema operacional que vai gerenciar como vai ser a manipulação dos teus arquivos, onde teus arquivos de fotos serão salvos, onde teus arquivos de mídia serão salvos, né? Onde os teus aplicativos serão instalados. Gerenciamento de dispositivos, né? Todos os dispositivos que você tem instalado no teu computador, teclado, mouse, microfones, fones de ouvido, impressora, né? Placa de vídeos, placa de rede, todos os dispositivos que estão conectados no teu computador, quem vai fazer o gerenciamento dele é justamente o sistema operacional. E o sistema operacional ele tem a funcionalidade de fazer o gerenciamento da proteção e da segurança. Por quê? Porque tuas informações elas precisam estar seguras, né? Então, o sistema operacional ele tem essas funções em específicos. E aí, pessoal, tranquilo? Sim. Professor, o senhor poderia deixar nesse slide? Estou terminando de anotar. Professor, depois você poderia voltar a outra para tirar um print? Sim. Professor, estava na última frase, você passou. Ó, vou voltar. Alessandra, você já vai? Botar isso no grupo? Acho que vou. Pronto, pessoal? Professor, é mais fácil botar lá no grupo. O povo escrever. Beleza. Pronto? Valeu. Professor? Tranquilo? Oi. O senhor sabe qual é o sistema operacional que mais... Cortou. O senhor sabe qual é o sistema operacional que o hack mais usa? Não. Eu estava pesquisando no CPU no gabinete e ele estava falando sobre isso numa live, se não me engano. Uhum. O Linux eles podem utilizar, porque ele é mais fechado para essa questão, mas os hackers, eles procuram, por exemplo, atacar mais os sistemas operacionais, os computadores que têm o sistema operacional Windows, que é a maioria esmagadora dos usuários, né? Poucas pessoas, né, mais um grupo mais específico, é mais nichado quem usa macOS, e Linux também é mais uma questão de nicho mesmo, né? Mais um grupo assim mais específico. Mas a maioria dos computadores tem Windows, então a maioria dos ataques é
voltada para o Windows. A mesma coisa acontece com os celulares, que a maioria dos ataques de hacks é voltada mais para Android do que para iOS, porque a maioria da população esmagadora tem Android e iOS é a população, nem todo mundo tem, né? Porque já se trata de aparelhos bem mais caros. Embora tem muita gente que tem. Eu não sou burguês não, porque, ó, eu sou Androidão, eu gosto do Android, velho. Eu também, professor, eu gosto também. Meus amores, quais foram as dúvidas de vocês? Coloquem aí que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto eu não tenho dúvida, não. Deu para compreender essa parte? Deu. Só fiquei meio assim, perguntando sobre a parte daqueles principais pontos, entendeu? Porque eu fui anotar aqui e faltou um, aí eu me esqueci de perguntar ao senhor, entendeu? Pronto. Queria que o senhor repetisse, por favor. Qual é o ponto que você ficou com dúvida? Não, vai repetindo, peraí. Eu acho que é o último que foi. Sistema operacional, pronto, só isso mesmo. Não, Só sistema pra operacional? Não, as classificações dos softwares. Os softwares, eles podem ser classificados em 4 categorias. Os softwares, eles podem ser classificados em 4 categorias. Primeira categoria, eu vou colocar aqui, que é o base, né, que é o sistema operacional, os softwares de sistemas operacionais. São eles que vão fazer o gerenciamento do hardware do teu computador, é ele que vai fazer o gerenciamento da memória do teu computador, como a memória vai ser utilizada, é ele que vai fazer o gerenciamento dos equipamentos que estão instalados no teu computador. Então, os softwares de sistemas operacionais, né, é a primeira categoria que nós podemos classificar. Aí nós temos como exemplo o Windows, o Linux, o macOS, o Android, certo? O iOS. E aí nós temos a segunda classificação dos softwares, que é os softwares de aplicativos de uso geral, né? Que vão executar as tarefas do dia a dia de vocês. E aí nós temos os softwares que são mais genéricos, o Word, Excel, os editores de imagem, Photoshop, certo? Então, nós temos softwares de sistemas operacionais e softwares de aplicativos gerais. Terceira categoria, nós podemos classificar como sendo os softwares de aplicativos específicos, né? Esses softwares são softwares customizados, são softwares que são utilizados em empresas, né, por empresas. E aí nós temos softwares que são criados especificamente para atender uma demanda de uma determinada empresa. E aí nós temos como exemplo aqueles softwares que são utilizados em farmácias, aqueles softwares que são utilizados em estabelecimentos comerciais, como hotéis, aqueles softwares que são utilizados em estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, os supermercados. Esses são os softwares de aplicativos específicos, né? E os usuários comuns não têm acesso a esses softwares. E, por último, né, nós podemos classificar os softwares como softwares de sistemas, né, a última categoria, que se englobam aqueles drivers, os famosos drivers, que são softwares que fazem com que outros equipamentos possam se comunicar com o teu computador, como, por exemplo, uma impressora, uma placa de vídeo, uma placa de rede. Então, nós temos essas 4 categorias de softwares, né? Os softwares podem ser classificados em softwares de sistemas operacionais, softwares de aplicativos gerais, softwares de aplicativos específicos e softwares de sistemas. Deu para compreender agora? Deu, professor, E aí? deu. Beleza? Mais alguma dúvida, Beleza. pessoal? Eu não. Mais alguma dúvida? Eu não. Não, professor. Eu não. Próxima aula eu vou fazer uma atividade. Tá certo. Tranquilo? Ok. Ótimo. Então, pessoal, ó, lista de frequência aqui no lado, no chat, assinem, e aí vocês já podem ir saindo. Essa é outra. Vocês já gostaram da aula? Eu gostei muito, Oi? professor. Tirou a dúvida de vocês, eu acho que abriu a mente de vocês para coisas que eu acho que vocês não tinham ouvido falar ainda sobre os softwares, né? Sobre o computador,